Eu gostaria, antes de começarmos, eu gostaria que neste momento nós tivéssemos uma palavra de oração. Pai querido, eu recebi a oração do teu servo, pastor André, e agora neste momento eu quero colocar diante do Senhor a tua igreja, declarar a bênção do Senhor sobre os teus filhos, ó Deus, todos que aqui estão reunidos nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. Quero ser instrumento do Senhor nesta noite, ó Deus, porque eu de mim nada tenho a oferecer, ó Pai querido, mas o Espírito Santo do Senhor está em mim, ó Deus, para falar ao coração da tua igreja. E eu me coloco completamente à disposição do Senhor agora, ó Deus. Que a minha boca seja a boca do Senhor para falar, ó Deus da glória, para que tu possas falar ao coração do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Já foi colocado aí o gemido do Espírito Santo, uma convicção segura do cristão e um propósito eterno de Deus. Nós estaremos discorrendo sobre esses três assuntos de extrema importância para a vida da igreja. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós, pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? A esses também glorificou. O gemido do Espírito Santo, uma convicção segura do cristão e um propósito eterno de Deus. E um propósito eterno de Deus. A título de introdução, meus amados, nós percebemos aqui que o Espírito Santo, ele passa do gemido da criação, como nós vimos, do gemido da igreja para o gemido do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo deixa claro para nós que os gemidos, eles estão presentes na terra, eles estão presentes dentro dos filhos de Deus e até mesmo nas entranhas de Deus, até mesmo nas entranhas da divindade. Mas o apóstolo Paulo também, ele faz uma transição da assistência do Espírito Santo para esta gloriosa convicção dos santos que nós falaremos no decorrer da mensagem. E nós vamos perceber que a história dos salvos, daqueles que são chamados pelo Senhor, terá um fim glorioso. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, e é exatamente por isso que nós insistimos em servir ao Senhor com toda a inteireza da nossa alma, do nosso coração, com toda a integridade, o máximo possível, tentando evitar o máximo possível o pecado, para que Deus possa ser gracioso a cada dia nas nossas vidas, para que possamos ser instrumentos de Deus a cada dia.
Nós somos convictos de que Deus desce, na verdade, todas as circunstâncias da nossa vida. E Ele faz isso para o nosso bem. De forma que todas as coisas que acontecem na sua vida, para você que foi chamado, para você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, com certeza, nada acontece por acaso na sua vida, porque Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com você. E Ele sempre vai, mesmo com as circunstâncias negativas, dentro do seu ponto de vista, Ele sempre vai estar visando o seu bem. E por fim, o eterno propósito de Deus em nossa vida não é nos fazer pessoas ricas ou famosas. O eterno propósito de Deus para as nossas vidas é nos tornar santos. É nos tornar santos. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nos santifiquemos para Ele no nosso dia a dia, todos os dias. Deus tem compromisso com aquele que procura a cada dia se santificar para Ele. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com a santificação. A palavra de Deus, aqui na carta aos Romanos, diz simplesmente que Deus não faz nada com aqueles que não estão nem aí para Ele, mas Ele vira as costas e deixa as coisas acontecerem conforme tem que acontecer. Com os santos, porém, é diferente. Deus está sempre visando o nosso bem. E por isso é que Ele requer de nós santificação. Como nós, na nossa consagração, falamos aqui na quinta-feira, santificação é tudo o que Deus requer de nós. De forma, meus amados, que o sentido da vida não é o sucesso segundo o mundo, mas o sentido da vida é alcançarmos a plenitude da estatura de Cristo. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos, cada um de nós, a extensão de Cristo na terra, porque só assim o nome dele será glorificado. Deus não quer apenas nos salvar, Ele quer muito mais do que isso. Ele quer nos transformar à imagem de Jesus. Ele quer nos transformar à imagem de Jesus. Por isso nós precisamos, por isso Ele disponibilizou para nós, Ele disponibilizou para nós o Espírito Santo. Enquanto Jesus estava na terra, Ele cuidou dos seus. Mas quando Ele foi assunto aos céus, quando Ele ascendeu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para dar continuidade à sua obra protetora, à sua obra de proteção à igreja. E o Espírito Santo, ele está em cada um de nós, que nascemos de novo, para nos ajudar no nosso dia a dia. Porque nós de nós mesmos não temos nada a oferecer para o Senhor. Não temos nada a oferecer para o Senhor. De forma, meus amados, que nós discorreremos sobre esses três grandes assuntos aí que são tratados pelo apóstolo Paulo. E o primeiro assunto que nós temos, que nós trazemos à igreja nesta noite, é o gemido do Espírito Santo, que estão aí nos versículos 26 e 27, que eu faço questão de ler, para que possa ficar bem vívido na nossa mente. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis.
E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. O gemido do Espírito Santo. E aqui eu destaco pelo menos duas verdades. Primeiro, esta assistência do Espírito Santo em nossa fraqueza. A assistência do Espírito Santo em nossa fraqueza. A psicologia da autoajuda, ela diverge completamente do cristianismo. Diverge completamente do cristianismo. Enquanto que a psicologia da autoajuda faz com que você se volte para dentro de si e procure dentro de você as soluções para todos os seus problemas, a palavra de Deus, como nós vimos aqui, vem claramente mostrar para nós que, na verdade, nós somos fracos. Nós somos, na verdade, fracos. O apóstolo Paulo, ele afirma aí que nós somos fracos e que a nossa ajuda, ela vem do alto. A nossa ajuda, ela vem do alto e não de nós mesmos. E muitas vezes, muito menos do nosso irmão. Se nós temos comunhão com o Espírito Santo e estamos em linha com o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador do dia a dia. Temos fraqueza. A força, ela não vem de dentro de nós. Não há em nós uma espécie de divindade que precisa ser descoberta e liberada. A verdade é que nós somos fracos. Nós somos fracos. Os nossos pensamentos mais íntimos revelam para nós o quanto o pecado nos atingiu. Porque nós somos fracos em todos os sentidos, meus queridos. Se não fosse o Espírito Santo em nós, nós não estaríamos aqui servindo ao Senhor. O texto também nos diz que não sabemos orar como convém. E o texto, o apóstolo Paulo deixa isso bastante claro. Não sabemos orar como convém. Por isso, o Paráclito, aquele que foi enviado por Jesus, o Espírito Santo está em cada um de nós para nos ajudar. Para nos ajudar. Nós somos fracos porque não conseguimos manter uma comunhão ininterrupta com o Deus onipotente. Nós não conseguimos manter essa comunhão ininterrupta. E a palavra de Deus deixa claro que a oração é, na verdade, a respiração do cristão, é a respiração da alma. Mas nós utilizamos muito pouco desse recurso. Deveríamos usar muito mais deste recurso e deixar para o Espírito Santo somente o momento em que ele precisará gemer por nós. Em que ele precisará gemer por nós. Quem não tem intimidade com Deus, não tem condições de ser forte, porque não sabemos orar como convém. E nós não sabemos orar como convém, meus amados, porque nos falta discernimento. Nós não temos discernimento claro do mundo espiritual. Se eu falar para os irmãos que aqui neste exato momento está acontecendo uma guerra espiritual, para que este culto aconteça, para que esta palavra seja ministrada, vocês não conseguem ver nada. Mas neste exato momento está acontecendo uma batalha espiritual para que tudo isso aqui se torne uma realidade. Existem anjos, existem demônios numa batalha terrível. Mas nos falta discernimento destas coisas.
No nosso dia a dia, muitas vezes o diabo faz e acontece conosco, e nós não conseguimos perceber, porque nos falta discernimento. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Quando nós falhamos, quando nós não conseguimos mais, Ele continua por nós. Ele nos põe no colo, Ele nos carrega e Ele nos ajuda. E Ele faz isso sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Perdão, meus irmãos. Esta é, na verdade, a assistência do Espírito Santo para nós, porque somos fracos. Mas nós temos, dentro do gemido do Espírito Santo, nós temos uma segunda verdade, que é a intercessão do Espírito Santo em nosso favor. Do texto que eu acabei de ler, desses 2 versículos que eu acabei de ler. Aqui nós podemos perceber que Deus está em nós, intercedendo por nós, ao Deus que está sobre nós. O Espírito Santo está em nós, intercedendo por nós, ao Deus que está sobre nós. E a Bíblia é clara em nos afirmar, sem medo de errar, que nós temos 2 grandes intercessores. Nós temos 2 grandes intercessores. O primeiro é Jesus, que é o nosso advogado, o sumo sacerdote. Ele é o nosso intercessor legal. Veja o versículo 34 que eu faço questão de ler para os irmãos. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja que maravilhoso que é. O Espírito Santo está em você para interceder ao Pai que está nos céus por você. Mas esse não é um trabalho apenas do Espírito Santo, é também um trabalho do próprio Jesus, que é o nosso intercessor legal, que está diante de Deus, também intercedendo por cada um de nós, por nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós diante de Deus. Ele é o nosso intercessor legal, enquanto que o Espírito Santo é o nosso intercessor existencial. A cada dificuldade da vida, a cada momento da vida, Ele intercede por nós, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Amém? E aqui nós temos então 3 características. Primeiro, é uma intercessão intensa. É uma intercessão intensa. Ele intercede por nós, o texto diz aí, sobremaneira. Meus queridos, nós somos incapazes de entender. Nós somos incapazes de entender o caráter intenso da oração do Espírito Santo por cada um de nós. A sua mente limitada, pecadora, jamais irá entender a intensidade dessa intercessão, a intensidade dessa oração. E a palavra que o apóstolo Paulo usa para nós aqui é sobremaneira. Está acima do nosso entendimento, essa intercessão intensa do Espírito Santo por nós. E não fica só por aí não, meus queridos. O apóstolo Paulo também nos diz que é uma intercessão agonizante. E nós gememos quando não conseguimos expressar com palavras os nossos sentimentos mais intensos. É aquele momento em que você engasga, que você quer falar,
mas as palavras não saem. Vira um bolo aqui dentro de você. Isso é agonizante e é dessa forma que o Espírito Santo intercede por nós. É assim que o Espírito Santo intercede por nós, e dentro de cada um de nós, intercede dentro de nós ao Deus que está sobre nós. E também é uma intercessão eficaz, diz o texto aí, no final do versículo 27, diz que porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. A intercessão do Espírito Santo por cada um de nós, ela está alinhada com a vontade de Deus, com a vontade soberana e perfeita de Deus para cada um de nós. Por isso é que a oração do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo é uma intercessão eficaz. E eu digo uma coisa, igreja, gravem isso aqui. Se não fosse o Espírito Santo intercedendo por nós, nós já teríamos sucumbido há muito. Mas por causa da intercessão do Espírito Santo, principalmente nos momentos em que você falha, principalmente nos momentos em que você comete os pecados mais absurdos, você pode ter certeza de uma coisa: é aí que o Espírito Santo geme por você para te manter de pé diante do Senhor. Porque Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe que somos fracos, Ele sabe que não podemos muita coisa. Mas além desta intercessão do Espírito Santo, nós temos também uma convicção segura que está aí no versículo 28. Em segundo lugar, um segundo assunto que eu quero tratar com os irmãos de maneira rápida, uma convicção segura. O versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No versículo 28, o apóstolo Paulo sai da assistência e da intercessão do Espírito Santo para essa gloriosa convicção dos santos, dos salvos. E aqui nós percebemos então que tudo o que acontece na nossa vida, a mão de Deus está por trás disso. Seja isso aos nossos olhos, bom ou não, a mão de Deus está por trás de tudo, porque Ele zela por nós. E por mais que choremos, por mais que nos alegremos, em toda e qualquer circunstância da vida, o Espírito Santo está por trás de cada ação dessa, para nos manter de pé, para nos manter salvos. Porque Ele sempre tem por objetivo o nosso bem. E aqui eu trago rapidamente aos irmãos 3 verdades. Primeiro, Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. A vida, como nós sabemos, ela é feita de altos e baixos. A vida é feita de alegrias e lágrimas. A vida é feita de prosperidades e perdas. Mas tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que conosco não acontece somente coisas boas, mas mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus transforma para o nosso bem. Quando o apóstolo Paulo diz que posso, lá em Filipenses 4,13, quando ele disse tudo posso naquele que me fortalece, ele estava falando de uma realidade catastrófica na vida dele. E ali quando ele diz isso, ele diz, é nos momentos difíceis, é que eu posso tudo naquele que me fortalece.
Não é no momento de bonança da minha vida, não. É no momento difícil, é no momento de lágrima, é no momento de choro, é no momento de intercessão, é no momento de oração, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso aqui, meus queridos, essa igreja não tem compromisso com a teologia da prosperidade. Nós temos compromisso com a verdade da palavra de Deus, porque aqui nós temos o compromisso de ensinar os crentes, os cristãos, a serem verdadeiros cristãos. Faça chuva ou faça sol, você continua de pé diante do Senhor, porque a palavra de Deus é ensinada ao seu coração. Amém? Mas Deus também trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Daqueles que o amam. Aqui o apóstolo Paulo claramente nos afirma que Deus não trabalha para o bem de todos, mas para apenas o bem daqueles que amam a Ele. Porque quem semeia para a carne, diz a palavra de Deus, colhe corrupção. Mas se nós amamos a Deus, Ele trabalha para o nosso bem. Deus não tem compromisso com aquele que quer viver somente na carne. Deus tem compromisso com aquele que vive acima disso, que vive em comunhão com Ele. É com esses que Deus tem compromisso. Por isso, Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que amam a Ele. Daqueles que amam a Ele. Mas também Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu propósito. Deus tem um plano eterno, Deus tem um plano perfeito, vitorioso para cada um de nós. E você pode ter certeza de uma coisa, meu amado. Esses planos de Deus para a vida, para a sua vida, eles não serão frustrados jamais. Deus irá até as últimas consequências para te manter de pé na presença dEle. Amém? Tem um cronômetro ali que eu não estou entendendo ele direito. E por último, um outro assunto é um propósito eterno. E aqui nós temos 5 elos desse propósito. Primeiro, a presciência. No versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o primeiro elo que nós temos aí, a presciência. A Bíblia aqui, o apóstolo Paulo aqui diz que Deus nos conheceu de antemão. Significa dizer, meu querido, que você foi amado pelo Senhor antes de você nascer. Antes que você nascesse do ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. O Senhor já te chamava pelo seu nome. Ele já te chamava pelo seu nome. Deus conhece todas as pessoas. Mas aqui o apóstolo Paulo faz questão de destacar, que Deus nos amou de antemão. Deus nos amou de antemão. A causa do amor de Deus não está em nós, está nele mesmo, porque Ele decidiu assim, Ele determinou assim. Por isso eu sempre digo aos irmãos, o céu será povoado,
por miríades e miríades, milhares e milhares de pessoas. Enquanto que o inferno terá um número bem reduzido de pessoas em relação ao céu. Mas aqueles que Deus conheceu de antemão irão habitar, irão acessar os portões eternos da eternidade para estar para sempre com o Senhor. Amém? Para estar para sempre com o Senhor. Mas um outro elo que o apóstolo Paulo nos traz aí é a predestinação. E a predestinação é um decreto eterno de Deus. Ele pode. Ele escolhe quem Ele quer. Não pense você que foi você quem recebeu a Jesus, aceitou Jesus. Não, Ele te aceitou antes. Por isso Ele levantou alguém para ir até você, para mostrar para você o plano de salvação. Porque Deus já estava de olho em você. Porque a eleição de Deus é algo incondicional, é algo que está limitado apenas ao amor dEle. Louve a Deus porque você é um escolhido de Deus. Louve a Deus, se você está aqui hoje, foi porque os olhos do Senhor esteve sobre você e levantou alguém para falar do amor dele para você, ou de alguma forma ele te trouxe para este lugar, para conhecê-lo e para ter um relacionamento com ele. Ele não nos escolheu porque previu que iríamos crer nele, pelo contrário, nós cremos nele porque ele nos escolheu. Nós cremos nele porque ele nos escolheu. É por isso que você está vindo à igreja, porque é uma escolhida do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ele nos escolheu. Amém? Deus, e aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele nos escolheu para sermos santos em todas as nossas obras. Em tudo que fizermos, nós precisamos demonstrar a santidade de Deus. Mas um outro elo também que nós temos aí é o chamamento, que está no versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O mesmo Deus que ama, conhece, elege, Ele também chama de forma eficaz. E o propósito de Deus para a sua vida, que Ele chamou, é que você adentre os portões eternos da eternidade para estar para sempre com Ele. Por isso compensa, meus queridos, viver em santidade. Compensa abrirmos mão de muitas coisas que nós às vezes achamos que é importante para nós. Por isso, meus amados, é muito importante que você não participe desta festa que está acontecendo aí, que acontece no mês de junho, chamado, como é o nome? Festas juninas. Por isso é importante que você renuncie a isso, e você está renunciando a isso por amor a Ele. Você está renunciando isso por amor a Ele, porque você não quer fazer parte da mesa dos demônios, porque você faz parte da mesa do Senhor. Por isso você fez a escolha de não participar dessas coisas, porque você é filho do Altíssimo, você foi chamado por Ele. Mas um outro elo que nós temos aí é a justificação. Como eu já disse aqui, a justificação é um ato legal, é um ato jurídico de Deus. A justificação, ela não acontece no nosso coração, ela acontece no tribunal de Deus. Foi assim que Deus determinou. A justificação não é um processo, ela é um ato único, que inclusive não pode ser repetido nas nossas vidas. Uma vez justificado, justificado está.
não é uma obra nossa, é uma obra do próprio Cristo em nosso coração. Eu sou justificado diante de Deus por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Deus, ele não olha para o Roberto apenas, ele olha para Cristo no Roberto. Amém? E um outro elo que o apóstolo Paulo nos traz aí também é a glorificação, que também está aí no versículo. E aos que justificou, a esses também glorificou. E a glorificação já é um ato futuro, que se dará na segunda vinda de Cristo, quando ele voltará para arrebatar a sua igreja. Eis que vos digo um mistério: nem todos estaremos mortos, mas transformados seremos todos. No momento, num piscar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Receberemos um corpo glorificado para estar para sempre com o Senhor. Ele, Jesus, já foi glorificado, e nele todos nós, os eleitos de Deus, também seremos glorificados. Essa é a nossa esperança, é isso que nós esperamos. A glorificação do povo de Deus é, na verdade, a conformidade à imagem de Jesus. E é tudo isso que Deus Pai quer de cada um de nós, que assumamos de uma vez para sempre a imagem do seu Filho no nosso caráter, na nossa vida. De forma, meus queridos, que o fim da nossa vida não é o sepulcro coberto de lágrimas, mas o fim da nossa vida é o hino triunfal da gloriosa ressurreição que está preparada para cada um de nós. Amém? Seremos glorificados, receberemos um corpo igual ao corpo de Jesus, corpo sem limitação nenhuma. Corpo sem limitação nenhuma. Não sei como é que vai ser a nossa vida fora do planeta, mas eu imagino que nós vamos ter, talvez, a capacidade de viajar até para fora do planeta. Quem sabe, né? Não sei. De uma coisa eu sei, o Apocalipse nos informa que a Jerusalém celeste descerá sobre a Jerusalém terrestre, Deus governará de lá. E nós, a igreja, teremos acesso aos dois ambientes. E a terra, então, se transformará num verdadeiro paraíso para a nossa morada eterna. Essa terra que hoje experimenta corrupção, ela será totalmente transformada para a habitação daqueles que serão glorificados pelo Senhor. Amém? E para terminar, meus amados, 3 esclarecimentos. Por sermos fracos, Deus disponibilizou o Espírito Santo para nós, o qual intercede por nós com uma intensidade que a nossa mente não é capaz de entender. Também o Espírito Santo a cada dia nos torna cada vez mais convictos da salvação. E o objetivo do Espírito Santo sempre é visando o nosso bem, sempre é nos preparando para o momento da glorificação, para o momento do encontro com o Senhor, que será num piscar de olhos. E o propósito eterno de Deus para as nossas vidas sempre foi o de nos adentrar os portões eternos, para habitarmos definitivamente os novos céus e a nova terra, completamente conformados à imagem de Jesus, o Filho de Deus. Ele que antes era o unigênito, se tornou o primogênito, para que nele todos nós também nos tornássemos filhos do Altíssimo. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento, vamos orar.
Louve a Deus pela sua vida. Louve a Deus neste momento, porque você é um eleito, você é um escolhido. Não olhe para as mazelas da sua vida agora, para as dificuldades, para o pecado. Mas olhe para você agora. Volte-se para dentro. Louve a Deus, porque você é um escolhido dele. Porque se você está aqui e tem essa convicção de salvação, porque o Espírito Santo que está em você te deu essa convicção. Cada dia que passa, mais convicto de que vou morar no céu eu sou. Eu já tenho mais de 30 anos de novo nascimento. E a cada dia eu sou mais crente do que antes. Amém? Querido Deus eterno Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque nós que aqui estamos nesta noite fomos escolhidos pelo Senhor. O Senhor, ó Deus eterno, nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor nos chamou pelo nome, cada um de nós, quando nem sequer ainda existíamos. Mas o Senhor nos viu. O Senhor viu nós no ventre materno. A substância ainda estava em formação, e o Senhor viu, e o Senhor escolheu, e o Senhor chamou, e o Senhor predestinou para sermos santos. Por isso, ó Deus, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome. Eu quero Te louvar pelo privilégio que tenho, ó Deus da glória, nesta noite de pastorear uma igreja que vai morar com o Senhor na eternidade, uma igreja que vai, ó Deus da glória, ultrapassar os portões eternos da eternidade, para estar para sempre com o Senhor. Eu quero Te louvar e Te agradecer, ó Deus, porque eu estou pastoreando uma igreja que será arrebatada pelo Senhor. Quando o Senhor vier, ó Deus da glória, nós sumiremos do planeta Terra, nós sumiremos, ó Deus da glória, e então subiremos para o encontro com o Senhor, ó Deus, e por isso nós queremos Te louvar e Te engrandecer. Muito obrigado, ó Deus da glória, porque se não fosse o Espírito Santo do Senhor em nós, nós não conseguiríamos, mas porque o Espírito do Senhor está em nós, nós permanecemos de pé diante do Senhor, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, ó Deus. Exaltado seja o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus.